Fala, Tanaka, e que derramamento de sangue foi esse que aconteceu hoje? Na verdade, esse movimento não teve origem no dia de hoje. Já há muito tempo, muitos Tanaquinhas já têm sentido esse cheiro de bolha, que talvez não seja bolha, mas que uma hora ou outra a correção poderia vir e de fato veio com o primeiro anúncio, que aconteceu justamente nessa sexta-feira, quando aconteceu um movimento de bolsa de juros derretendo em Nova York com temor do tal hard landing, que há muito tempo ninguém falava, né? Porque lá atrás havia alguns cenários. Tinha o primeiro de hard landing, a economia americana ia ser uma desgraceira, que ia entrar em recessão. Isso foi brevemente deixado de lado, porque a economia americana não parava de subir, feita uma vaca louca, como aconteceu, e eram recordes diários. Todo dia era recordes Nasdaq, recordes na Bolsa de Nova York também, e todos os índices, S&P, todos eram recordes. E aí, esse cenário de hard landing deixou de ser mostrado para o Tanaka, né? Que o pessoal estava falando que ia ter ou soft land, o pouso suave, que era um dos cenários, e aí entrou esse outro terceiro cenário que seria o mais provável, de que nem iria pousar, que o aviãozão ia fingir que era descer e alçar novos voos, que era então o cenário base que todo mundo estava trabalhando, e também esse fato foi que fez com que o Fed deixasse os juros mais alto por mais tempo, porque não tinha nenhum sinal, não tinha nem um cheirinho de que a economia americana poderia desacelerar. Só que de uma hora para outra aconteceu esse outro gatilho aqui, que foi o famoso payroll, que aconteceu e veio decepcionante, segundo a matéria aí que vocês estão vendo, porque só veio abaixo das expectativas, uma das primeiras vezes que isso aconteceu. Previstas não, criou 114 mil vagas, só que eram previstas 175 mil vagas de novos postos de trabalho. E é então que surgiu essa nova discussão, porque a taxa de juros mais alta por mais tempo sempre foi vista como um remédio. Só que se o tal remédio fosse aplicado por muito mais tempo, que é o que estão dizendo agora, isso causa um outro problema, que é a tal da, talvez, recessão. Então agora estão falando que, como eu falei para vocês, esse remédio aqui foi utilizado mais tempo do que deveria, Tanakão. Esse universo aqui de juros, assim como o dólar, não é brincadeira não. É muito difícil de você saber qual é a dose certa para você conseguir fazer esse movimento certo, né? E aí o que acontece aqui no Brasil também, né? Muita gente criticou muito tempo o Campos Neto, falando que ele tinha aplicado o remédio por mais tempo, e aqui, de fato, aparentemente foi o momento certinho de tirar o remédio, começar a baixar a taxa de juros, e o que interrompeu essa baixa na taxa de juros foram só as falações do Lula e do Haddad, que trouxeram muito risco interno, né? O risco percebido interno, que inclusive agora estão falando que a taxa de juros vai subir para 11 ao invés de continuar caindo, Tanacão. Então foi basicamente esse o estalar do que viria depois. E aí a gente teve Warren Buffett também, né, vendendo as ações da Apple, feito uma vaca doida, e isso fez com que todo mundo ficasse bastante tenso, na verdade, que o Warren Buffett não é nada bobo, começou a vender as posições na Apple em 50% das suas posições, e a Apple, para quem não sabe, já era a primeira empresa no ranking de tamanho no portfólio da Berkshire Hathaway. Então, se ele vendeu essa metade da posição, quer dizer que ele está preparando para uma crise. Até o Elon Musk disse isso, né? Falou que se o Warren Buffett vendeu as posições, que ele está preparado para uma crise, Tanacão. E, de fato, pode ser, porque ele está com recordes também de caixa. Lá em junho, 2 de junho, aproximadamente, ele já tinha cerca de 3% de todo o mercado de T-bills. E agora, já com essa quantidade que ele está em caixa, que é aproximadamente 277 bilhões de doleta, a gente tem aqui também que o Warren Buffett provavelmente tem mais T-bills, né, do que o próprio Tesouro Americano, Tanacão. Então, o bichão é bravo, e o valor aproximadamente são 234,6 bilhões de T-bills. Então, de fato, ele está prevendo uma crise safada, Tanacão. Warren Buffett
tá sim achando que vai dar uma coisa ruim e tá retendo o seu caixa. Porque o Warren Buffett, para quem não sabe, só investe em momentos que ele acha propício, né? Que ele acha que tá com valuation ok, que as empresas estão baratas, então provavelmente no dia de hoje ele já poderia comprar a Apple muito mais barata do que ele vendeu, inclusive, caso ele queira, Tanakão. Então esse foi o segundo gatilho. Então o primeiro gatilho foi ali o payroll, depois a gente teve essa comunicação de venda do Warren Buffett, e aí acabou fazendo o que durante o final de semana, porque o Bitcoin não para, aumentasse ainda mais essa sensação de risco e de uma crise iminente, Tanakão, porque aí todo mundo saiu vendendo feito uma vaca doida o Bitcoin e também os Ethereums. O Ether, inclusive, registrou a queda mais acentuada desde 2021. E aí o Bitcoin, que serviria para momentos como esse, para proteger a carteira, para não cair novamente, a gente volta àquela questão de que será que o Bitcoin é um ativo para proteger a sua carteira de crises, de momentos de tensão, de aversão a risco? E aparentemente não é, né? Quando o vice, que é o indicador de cagaço, sobe, o Bitcoin normalmente tem caído, mostrando uma correlação, infelizmente, com a bolsa. Mas a gente sabe que Bitcoin também tem um futuro lindo e o Ether também, inclusive com essa nova aprovação dos ETFs de Ethereum, que eu devo fazer um vídeo logo para vocês. Só um adendozinho, muitos analistas reclamaram, falaram, Japão, cadê os vídeos? Japão estava no Peru, e aí depois eu fui para Money Week lá em Balneário, que fica a sede da corretora do Japão, Balneário Camboriú. Fizemos um evento para mais de 3 mil pessoas, e depois logo tem a convenção, que a gente mostra números para todo mundo, abre tudo, como está a firma, e graças a Deus estamos indo muito bem. E ano que vem eu espero você lá em Balneário também na Money Week, vai ser um evento para 6 mil pessoas. Lá o pessoal é meio Dilma e sempre dobra a meta. Então vou deixar até aqui o evento para vocês se inscreverem e assistirem como foi, para que ano que vem vocês tenham lá para encontrar o Tanaka pessoalmente, como tiveram vários Tanakas. Ó, beijo, feliz cara Tanaquinha, que me deu um abraço, deu cheiro, tirou a foto lá com o Japão em Balneário Camboriú. E aí a gente teve aqui hoje, né, uma notícia logo de manhã que deixou todo mundo mais com o furico fechado ainda, que foi a queda da bolsa japonesa, Taraka. A bolsa japonesa que inclusive o Warren Buffett está investindo, derreteu nessa segunda financeira. Foi a maior queda desde 1987. Foi o ano que o Japão nasceu, inclusive. Bolsa broxada e agora novamente bolsa broxou mais ainda. E foi conhecido como Black Monday de 1987, agora novamente o índice Nikkei enfrenta novamente a Black Monday, mas justamente por causa desse empilhamento de cagaços que surgiram, né? Payroll fraco, hard land no radar, Warren Buffett vendendo metade da Apple, e aí teve Bitcoin sendo vendido, feito uma vaca doida no final de semana, e aí hoje não podia ser muito diferente também, né? Porque no final de semana as notícias do mercado financeiro, vocês estão ligados, são meio parados, e aconteceu essa queda, levando todo mundo a ficar eufórico. Muita gente, quando acontece isso, acredita que também vai ser muito ruim para outras bolsas, como de fato foi, mas durante o dia as bolsas foram voltando mais. A gente sabe que esse movimento é bastante forte, porque inclusive deu o circuit breaker no Japão. E aí o japonês abriu o olho e o bagulho ficou louco. Então, até já fiz um vídeo sobre como investir na bolsa de valores japonesa. Vou deixar aqui no card para vocês e aqui embaixo também. E aí o que acontece agora é que muitos tanakas e muitos especialistas estão falando dessa reação exagerada nas bolsas e aí pregam cautela com razão. E aí, novamente, como eu falei para vocês, todo mundo está falando que o Warren Buffett está se preparando para uma crise e é sempre bom você ter caixa também para que você consiga se preparar para uma futura crise como o Warren Buffett tem feito, Tanacão. E lá em caixa, em momentos como esse, é sempre bom você aproveitar e comprar uma criazinha, mesmo com medo, porque nesses momentos com medo é que dá aquela chablauseada gostosinha na carteira. Imagina quem comprou Ambipar a R$8, a ação já subiu quase 500% desde o seu low, e desde o seu low a bichinha em um mês subiu mais de 300 e poucos por cento, e foi surreal esse movimento que fez Ambipar. Então nunca dá para saber se a bolsa vai cair mais como na crise de 2020. Luiz Alves, que é um dos fundadores do Alaska ou da Alaska Asset, eles montaram posição em Vale. Ele falava uns números malucos em dólar de Vale, e mesmo assim, depois que ele fez o aporte, as ações caíram mais dos 40%,
para fazer o fundo. Lembro também que lá em 2020, não sei se o Tanaka já investiu ou não, a maioria dos gestores, aos 100 mil pontos na Bolsa de Valores brasileira, todo mundo já não tinha mais caixa, porque acreditava que a Bolsa não ia cair mais. E desde então ela fez o novo fundo e depois subiu um bocadão e aí está meio lateralizada desde então. Então, se tem medo, vai com medo mesmo, Tanakão. É a velha frase que empregam erroneamente a Warren Buffett, mas é basicamente aquela frase que comprem aos sons de canhões e vendam aos sons de violino. Então, quando tudo está lindo e maravilhoso, normalmente é um bom momento para você vender. Quer dizer que não vai subir mais e você fica com dor de corno? Não, provavelmente você vai vender, vai subir mais para você ficar com dor de corno, mas a ação pode voltar a cair. Então, por isso, é muito importante que você saiba mais ou menos quais ações você quer comprar, quais fundos imobiliários, quais ETFs que todo mundo está querendo comprar, principalmente lá fora. Inclusive, se você gosta de dividendos mensais, vou deixar aqui embaixo para vocês e aqui do lado um vídeo onde eu mostro 5 ETFs que pagam dividendos mensais e vou deixar aqui também um vídeo onde eu mostro o preço justo do Bradesco. Inclusive, o senhor Noronha falou também que essa crise está sendo deveras exagerada nesse momento.